Mas vamos ao nosso tema. Gestão estratégica passa por algumas etapas. O trabalho de gestão estratégica vai passar pela etapa de identificar e analisar. Vocês vão ter esse exercício exaustivamente aí nos próximos dias, ao longo desse processo do desenvolvimento de um planejamento estratégico e de uma gestão estratégica. Nós vamos identificar e analisar pontos fortes, problemas que serão, na verdade, é importante, às vezes a questão da palavra que nós usamos, ela mexe muito. A gente fala em problema, parece uma coisa ruim, mas o problema é um desafio. É um desafio. O cara estava lá no sopé do Everest, ele olha para cima, ele tem um grande problema que é chegar no pico. Não, ele tem um grande desafio. Ele tem um grande desafio porque se você pensar como um problema, você vira as costas para isso e não enfrenta, e não ataca aquilo. Mas quando você pensa como desafio, você enfrenta. E eu creio que hoje, na administração pública, existem desafios atrás de desafios. Existe, eu venho da área da iniciativa privada, já trabalhei em empresa pública e já trabalhei em empresa privada, eu sei muito bem como é que funcionam as coisas e até as diferenças culturais que existem. E eu sei uma coisa que é muito importante, que muita gente dá o aplauso todo para a iniciativa privada, mas não é assim. Porque não existe iniciativa privada sem iniciativa pública. Sem o funcionalismo público, sem as iniciativas que nos dão segurança, sem as iniciativas que nos garantem a democracia, sem as iniciativas que nos dão escola, nos dão saúde, não existe uma multinacional. Quando uma multinacional vai se instalar num país, o que eles procuram saber? Se tem só matéria-prima para fabricar o produto deles? Não. Precisa ter infraestrutura, precisa ter segurança, precisa ter paz social, precisa ter ordem, precisa ter tudo isso, precisa ter educação, precisa ter saúde, porque ele vai precisar de ordem. Ele não vai investir, botar o dinheiro dele num país que a coisa está conturbada, que não existe lei, não existe nada. Ele vai investir o dinheiro se tiver uma base formada, se tiver aquele alicerce construído. E no momento em que ele vê que tem um alicerce, tem saúde, tem segurança, tem estrada, tem gente capacitada, gente com educação, aí sim ele vai investir. Então, antes da iniciativa privada, é preciso que haja a iniciativa pública. É preciso que que exista o trabalho de base. Vocês são os responsáveis por esse trabalho de base. A própria iniciativa privada espera isso dos poderes públicos, da iniciativa pública, para que exista essa base e para que exista crescimento. Então, na ordem das coisas, é preciso ter um alicerce seguro, um alicerce firme, para você ter uma construção de qualidade em cima disso. Mas voltando aqui, então nós temos problemas? Não, nós temos desafios. Mas nós temos oportunidades, e essas oportunidades deverão ser detectadas também no processo de planejamento e no processo de gestão estratégica. Agora virão as ameaças, né? Alguém, como disse, vai quebrar a câmera. Vai existir ameaça, vai quebrar o relógio de ponto lá. Vai existir ameaça. Sempre vai existir a possibilidade de ameaças. Mas esses serão também desafios. Essas serão transformadas em desafios. Tudo isso para quê? Para atender expectativas da sociedade. Para atender da qual todos nós fazemos parte. Não existe alguém que possa se considerar alheio a tudo isso, ou não beneficiado por essas ações. Identificar, analisar e atender. Essas são as três pernas até sobre as quais se fundamenta o marketing. Muita gente, quando fala em marketing, fala assim, marketing é propaganda. Não, marketing é identificar, analisar e atender necessidades e desejos de uma população que a gente chama de mercado. Então não é muito diferente o trabalho que vocês vão fazer aqui. E qualquer trabalho de gestão, qualquer trabalho de planejamento, ele é totalmente inútil se não for colocado em prática. Ele vai enfeitar a estante, ele vai enfeitar a parede, ele vai ser uma linha a mais no que a instituição fez na sua história, mas não vai fazer diferença nenhuma.